estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. E se você chegou agora, eu te conto que quem veio conversar com a gente hoje é a vereadora Lorene, do Cidadania. E agora o tema é um tema que a gente já falou bastante aqui no programa, né, vereadora? É quase uma novela. É mesmo. Divulgação da lista dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias. Não vou nem fazer esse resumo. Vou deixar para você fazer, vereadora, porque acho que explica melhorzinho e conta qual foi o novo capítulo dessa história. Perfeito, é uma novela mesmo. E você começou falando, Tânia, que eu ia fazer um retrospecto, né? São 3 anos de mandato, nós estamos agora no meu primeiro fiscalização pública, do meu último ano como funcionária do povo de Taubaté na Câmara Municipal. Então, isso é muito marcante para mim. E essa ação também foi o meu primeiro projeto de lei protocolado. A gente está trazendo coisas de antes que ainda estão até hoje desenrolando, até agora. Né? No primeiro bloco a gente falou da fiscalização do IPTU e esse projeto de lei ele foi protocolado no meu primeiro dia como vereadora. Foram 2. O da lista de espera, de transparência na lista de espera de vagas em creches, que já está em vigor. Você pode acessar no site da prefeitura e acompanhar, fiscalizar lá a vaga em creche que você aguarda para sua família, para alguma criança que você conhece. E o outro projeto é da transparência na lista por médicos especialistas. Esse é bastante polêmico e a gente nota o desconforto do prefeito de Taubaté com a transparência, né? Vejam vocês que ele foi aprovado, o prefeito vetou, os vereadores da casa derrubaram o veto, eu agradeço, foi um trabalho coletivo de todos os vereadores e vereadoras da Câmara de Taubaté, a quem eu agradeço, fizeram esse trabalho importante de derrubar o veto do prefeito. E aí o prefeito foi lá e entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, querendo derrubar a lei. Prefeito mentiroso, né? Também já falei aqui, porque numa reunião que eu tive com ele, nesses 3 anos de vereador, eu tive 2 reuniões com o prefeito. E nas 2 reuniões nós falávamos dessa lei e ele dizia, que lei excelente, vai ser maravilhoso. Eu queria que eu tivesse sido o autor dessa lei. Se ele quisesse de verdade, ele não vetava a lei e não entrava na justiça contra ela, para barrar ela. Mas ele tem medo da transparência. Quem tem medo da transparência é porque tem alguma coisa a esconder. E com certeza ele tem muito a esconder sobre a gestão da saúde de Taubaté. Uma vez que ele entrou na ADIM, a gente perdeu no Tribunal de Justiça em São Paulo, tá? Lá o tribunal entendeu que eu fiz invasão de competência, né, dos poderes, que eu invadi o poder executivo. Então, ele disse assim, olha, essa sua lei, vereadora, invade uma competência que deveria ser do prefeito, de pôr transparência na lista de espera de médico. Mais uma vez eu falo para vocês do poder judiciário aqui, como é complexo, né? Porque a outra lei, a da espera na creche, o prefeito também entrou na justiça contra ela. E nessa lei, o tribunal disse, a vereadora está certa, mantém a constitucionalidade da lei. Depende de quem julga, né? Depende de quem é o juiz que julgou com entendimento diferente 2 leis que são iguais, né? Ok, a Câmara recorreu e aí a gente agora está lá no STF. Então, a novidade é que a lei da transparência na lista de espera por médicos especialistas está no Supremo Tribunal Federal aguardando o julgamento, que vai ser muito importante e que eu tenho certeza vai dizer que está correta e vai obrigar o prefeito a colocar transparência para que você aí de casa, eu também, que uso a saúde pública de Taubaté, faço questão, vou poder acompanhar a espera dos médicos, que infelizmente o povo está levando mais de 2 anos para passar num oftalmo, num cardiologista, num gastro, num médico especialista em Taubaté, neuro, reumatologista, leva 2 anos e meio, 3 anos a minha mãe levou para passar no reumatologista. Isso é muito triste e ter uma lista transparente vai mostrar os problemas da gestão, vai explicitar os problemas da administração da Prefeitura de Taubaté. Sim, e lembrando que mesmo com essa lista que deve ser seguida, se for um caso de emergência, a pessoa pode entrar com pedido para furar essa fila. Perfeito. Não é que essa fila é escrita em pedra. Não, claro que não. Muito bem lembrado, que bom que você falou. Existem os casos de urgência e emergência. Quando um médico colocar na ficha do paciente que é urgente, ele pode sim, com alguns critérios claros, estabelecidos, entrar na frente de outro que esteja só aguardando um exame de rotina ou coisa do tipo, né? E o nome da pessoa não é divulgado. O nome não é divulgado, fica mantida o sigilo, são só o número SUS. O número SUS é um número de 15 números, que eu não sei nem o meu de cor, quanto mais eu vou saber o número dos outros, né?
Então, cada um sabe o seu número SUS, olha lá no papelzinho e vai acompanhar a sua ordem na lista. Sim. Será que mês que vem a gente tem mais um capítulo Tomara, dessa novela? se Deus quiser. Vamos ver. Mas agora a gente vai falar de um outro problema aí que também envolveu essa Ministério Público e ver o que faz, o que não faz, o prefeito, que é a carteirinha ali que dá a gratuidade no transporte público em geral. No caso, esquizofrenia e epilepsia estaria de fora. Isso. Mas o governo federal diz que não, que está dentro. Perfeito. Então, o que pode ser feito? Acontece que o prefeito, mais uma vez, infelizmente, cometeu uma ilegalidade, né? Fez um decreto que tirou algumas doenças lá da lei que diz que pode andar de graça de ônibus em Taubaté. Só que existe uma lei federal maior, portanto, que fala quais são as doenças que a pessoa tem direito a andar de ônibus de transporte coletivo gratuitamente. Ele já fez isso no ano passado, só que começou a ser sentido pelas pessoas em janeiro deste ano. Eu estava na rua fazendo prestação de contas, que eu faço de 6 em 6 meses, né? E aí na rua eu encontrei várias pessoas me dizendo, vereadora, eu perdi a gratuidade, eu tenho epilepsia, algumas dores da coluna, algumas pessoas têm alguns tipos de doenças, elas têm direito a andar de ônibus gratuitamente. E o prefeito tirou isso e elas só sentiram agora em janeiro, porque foi quando elas foram renovar a carteirinha delas. Então eu entrei no Ministério Público, representei, e o promotor acatou a minha representação e abriu um inquérito para investigar, e se for o caso, ele vai obrigar o prefeito a voltar atrás e garantir o direito dessas pessoas. Sim, no caso, se é federal, não tem muito o que fazer, né? Não tem. Tem que obedecer aí à esfera. É isso. Mas vamos pular de tema. Como eu disse no outro bloco, a gente tem que correr, que tem bastante assunto. A gente tem 3 minutos, mais ou menos, de programa. Vamos falar agora da carteirinha de identificação do transtorno do espectro autista. Pode ter uma carteirinha aí que vai facilitar a vida dessas pessoas. Exato. Essa carteirinha já é utilizada nacionalmente, né? E em Taubaté não foi aplicada. Eu já fiz requerimentos sobre isso também desde o início do mandato, tem tudo documentado. E agora a gente fez mais uma indicação. Então, indicação é um instrumento de trabalho do vereador. A gente faz sugestões ao Poder Executivo para que ele possa fazer coisas que não são da competência do Poder Legislativo, dos vereadores. E eu fiz várias sugestões ao prefeito já, infelizmente poucas acatadas, mas esse é um caso que vai ajudar as pessoas com autismo. No início do ano também, eu estive no Hospital Municipal, o HMUT, né, o antigo Hospital Universitário, tentando apoiar lá algumas famílias de autistas que, por falta de informação sobre o exame que aquelas crianças autistas iam fazer, passaram as crianças lá por um sofrimento, tendo que ficar em jejum por 12 horas e tal. Então, tem muitas coisas que a cidade pode fazer no seu serviço que diminui o sofrimento das pessoas, né? A gente falava do banco de leite e você ter uma ideia, eu também auxiliei nesse mês de janeiro, pra você ver, Tânia, é o nosso primeiro programa do ano, mas eu já trabalhei por um ano inteiro já, viu? A quantidade de coisas que a gente já fez nesse ano de 2020, algumas mães estavam sem o leite, e sem a fórmula, né, de crianças que têm alergia ao leite. E aí é o Estado que tem que oferecer. Tá bom, o Estado tem que oferecer, mas ele não estava oferecendo. Então, o município, eu fui lá e cobrei do prefeito. Eu raramente mando mensagem para o prefeito, eu uso os canais oficiais, documentos, reuniões, tal, mas eu mandei mensagem porque quando é caso extremo, essas crianças estavam sem o leite para se amamentar. Foi feita uma compra emergencial, o prefeito me atendeu, também registro publicamente aqui o agradecimento ao prefeito que cumpriu o seu papel de um gestor, de um administrador e comprou com emergência esse leite. Então, tanto para as crianças autistas como para as crianças que têm alergias, o município precisa tratar com mais carinho, atenção e cuidado para que não haja sofrimento, como infelizmente tem acontecido. E nesse caso, a carteirinha pode ajudar muito. Sim. E para encerrar o programa, vamos falar do Renovação na Política ali, que teve um evento Renova BR na Bahia. A vereadora foi convidada, levou o nome da cidade lá para o Nordeste. Tem foto para vocês darem uma olhadinha como foi esse evento. Ah, que legal. Olha isso como daí. Como foi esse convite? O que aconteceu lá? Menina, é muito chique esse convite, viu? Compartilho com vocês. Renova BR é a primeira escola de políticos do Brasil. Então, imaginem vocês, é uma coisa que eu defendo. Desde que eu fui eleita aqui, eu faço escola de cidadania para ensinar política para as pessoas, né? Esse aí é o empresário Eduardo Mufarrege.
que foi quem teve a iniciativa disso. Então, é muito relevante o Renova BR, porque é quando o setor privado, os grandes empresários, as pessoas milionárias do nosso país, decidiram usar o seu dinheiro para melhorar a política do nosso país. Junto do Eduardo Mufarrege, também tem o apresentador de TV Luciano Huck, né, do Caldeirão do Huck, todo mundo conhece. E eles criaram essa escola de política que é muito legal, é a primeira do Brasil, para formar candidatos. E eles querem formar boas pessoas para ocupar os cargos públicos do nosso Brasil. Então já começou em 2018 nas eleições, vários deputados, deputadas e senadores eleitos saíram dessa escola, são pessoas com princípios, são pessoas que assinam um termo, inclusive. Eu vou ganhar esse curso, vou ganhar essa formação, mas eu me comprometo em ser ético, em não praticar corrupção, em ser uma pessoa correta e retribuir para a sociedade o que é justo, o que é correto, para a gente construir um país melhor e agora cidades melhores. E eu tive a honra de ser convidada para dar uma aula nessa escola. Então, olha que legal isso, né? Eu compartilho muito feliz com vocês que eu levei o nome de Taubaté. Quando eu me apresento e falo que eu sou de Taubaté, todo mundo já lembra da grávida e agora do parkour, sabe? Mas a parte boa é que eles também agora lembram de Taubaté por causa de mim. Foram 700 alunos do Brasil inteiro, de todos os estados do Brasil, do Acre ao Rio Grande do Sul. Gente estudando para ser bom político. E eu fui lá dar aula, né? Olha que prazer, que alegria mostrar o que eu faço aqui na Câmara Municipal de Taubaté, as coisas que eu conto aqui na TV Câmara, eu compartilhei com eles, e também sobre como eu fui eleita, contrariando a lógica do poder econômico, dos milhares de reais que os candidatos gastam para se eleger, porque eu gastei só R$910 na minha campanha e fui eleita, mesmo sem ser radialista, líder religiosa, né, sem ter redes de apoio e tal. Então, foi muito legal. Depois eu saí de lá do Renova, foi em São Paulo, e tive um convite para ir para Bahia, onde eu fui para 4 cidades para também dar palestras, contando como é que eu faço o meu mandato de vereadora aqui na cidade de Taubaté. Então, foi muito legal, eu fico muito feliz de levar o nome da nossa cidade positivamente como um exemplo, um caso positivo de boa política no nosso país, de Taubaté para o Brasil inteiro. Bem bacana, é bom, né? Fugir um pouco da grávida, do parkour. Exato. Sair um pouco da piada, né? Pois é. Um pouquinho de Taubaté também é sério, de vez em quando. Isso aí. Eu agradeço a sua participação, vereadora. Mês que vem a gente traz aí novidades que a gente já combinou para ver o desenrolar das coisas. Sim. E você que nos assistiu, gostou do programa, quer ver de novo ou quer mandar para alguém, você sabe, é só ir no site, tá super fácil de compartilhar o link. Também tem reprise aqui na TV, vira e mexe, é super fácil de achar também nossa cara aqui. E também tem coisa nova, que você ainda não viu, que tá bem bacana, eu garanto. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.